Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu irei fazer as correções das páginas 139, 140 e 141, ok? Vamos lá? Primeiramente, página 139. Na 139, o que é que ela fala? Relacione as ideias apresentadas na coluna, na esquerda, aos conceitos primitivos da direita. Vamos lá. Primeiramente, o que é ponto? Um ponto, a gente não consegue dar a definição de ponto. A gente sabe o que é um ponto, mas você consegue definir um ponto? Não, a gente consegue dar exemplos de ponto. E o outro conceito é o conceito de reta. O ponto C é o plano e o D é o segmento de reta. O que é o segmento de reta? É um pedaço da reta. Ele tem um início e ele tem um fim, por isso que ele é chamado de segmento, ok? Vamos aqui, uma tela de cinema, será o quê? Um plano. Um fio esticado estendendo-se nos dois sentidos, vai ser o quê? Uma reta, já que ele se estende nos dois sentidos. A ponta de alfinete será o quê? A ponta, já fala, um ponto. Um fio esticado entre dois postes será o quê? Um segmento de reta. Por quê? Porque ele tem um fim que é os dois postes. Aí aqui, ó. Uma placa de isopor será o quê? Um plano. A aresta de um poliedro será o quê? Um segmento de reta. Um campo de futebol será o C, que no caso é um plano, ok? Segunda questão. A imagem a seguir representa uma reta, B, um segmento de reta, C, uma semi-reta ou um plano. Olha aqui a reta, ela tem um início e ela tem um fim. Então, ela será o quê? Um segmento de reta, ok? Próximo. Na próxima página, que é a 140, temos assim. Observe a figura e responda as questões a seguir. No item A, identifique dois pontos que pertencem ao plano beta. Se pertence ao plano beta, ele tem que tocar no plano, ele tem que estar em cima desse plano. No caso, quais são os pontos? O ponto R, o ponto U, o ponto S e o ponto T. Por quê? Porque são eles que estão tocando o plano, certo? O item B, identifique três pontos que não pertencem ao plano beta, que não tocam o plano beta. Quais são eles? Pode ser o M, o Q, o N e o P, certo? Faço a correção direitinho no livro de vocês, certo? C, identifique as retas coplanares. Como assim as retas coplanares? Que estão tocando no plano. Quais são elas? A reta RS e a reta UT. Elas estão tocando o plano, certo? Próxima questão. Próximo item, né? No caso, identifique duas retas paralelas. Duas retas paralelas, elas não se tocam, elas não vão ter um ponto em comum. No caso, quais são essas retas? RS, UT, certo? Segunda questão. Utilizando o instrumento de desenho, como a régua e esquadros, faça a representação. Isso aí vocês que vão fazer no caderno de vocês esses desenhos, certo? Você vai fazer de uma reta, de uma semi-reta G, você desenha a semi-reta. O item B, de um segmento de reta, MN. C, de uma reta A e outra B, elas devem ser concorrentes, elas devem ter um ponto em comum, certo? Se vocês desenham no caderno de vocês, ok? Próximo slide. Próxima página, que no caso será a página 141. Observe a imagem a seguir e descreva o que se pede. O item A, um segmento de reta. Um segmento de reta. AB, pode ser outro? Pode. Outro segmento, ó. BC, certo? É um segmento de reta. Mas existe outro, certo? Mas ele pede um segmento de reta, eu falei dois. Aí você escolhe, eu coloco A, B e B, C. Segmento de reta. Como é um segmento, gente? Lembra de colocar o tracinho em cima, já que indica um segmento. Aí o item B,
todos os pontos apresentados. Quais são os pontos apresentados aí? O ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto E e o ponto D. São todos os pontos apresentados nessa figura. Item C. Os pontos que pertencem à reta R, que estão contidos na reta R, que estão tocando na reta R, quais são eles? A, B, C. Está aqui a minha reta R. Ó. São esses pontos que estão tocando na reta R. Segunda questão dessa página. Os pontos A e B pertencem ao plano alfa. Construindo as retas existentes no plano, quantas passam por A? Quantas retas passam aqui nesse ponto A? A gente pode traçar, gente, infinitas retas, certo? Nesse ponto A, eu posso traçar nele infinitas retas. Eu não posso dizer que é 2, que é 3, não. São infinitas retas, certo? No item B. No ponto B, passa quantas retas? Ah, tia, também infinitas retas. Muito bem. Item C. Quantas retas passam de A a B? Quantas retas? Infinitas também? Não, apenas uma reta. Eu só consigo passar apenas uma reta. Terceira questão. Considere o cubo a seguir. Nomeie duas retas paralelas. A reta AB. Vamos lá. Nomeie duas retas paralelas. O que é a reta paralela? Que elas não se tocam. Elas não vão ter um ponto em comum. Quais são elas? Pode ser o quê? A reta HG, ó. HG com a reta AB. Aqui são retas paralelas. Elas não se tocam. HG e AB. Certo? Item B. Nomeie duas retas concorrentes, a reta AB e o ponto de interseção entre elas. Qual pode ser? BC. Ó, BC. Qual é o ponto de interseção? Ponto B, que é o ponto que elas estão se encontrando. Outra reta que pode ser a reta HD. Qual é o ponto de interseção delas? A, o ponto A. Existem outras? Sim, mas vamos deixar só essas duas, certo? Agora, gente, eu vou resolver com vocês, para a gente praticar mais esse conteúdo, a página 142, certo? Ó. Primeira questão da página 152. Eu não deixei essa atividade para vocês resolverem, mas eu vou resolver para a gente praticar mais o conteúdo, certo? Ó, a primeira questão. Dada a figura, responda as questões a seguir. O item A Rua 1, só pegar aqui o livro que fica melhor para mim ler. A Rua 1 é paralela à Rua 2. Isso é uma pergunta. A Rua 1 é paralela à Rua 2? Vamos lá ver. A Rua 1 é paralela à Rua 2? Elas não vão se cruzar, certo? Então, como é que eu posso responder? Sim, pois elas não se cruzam. Vocês colocam aí no livro de vocês. Sim, pois elas não se cruzam. O item B. A Rua 2 é concorrente à Rua 3? A Rua 2. Cadê a Rua 2? A Rua 2 é concorrente à Rua 3? Sim. Por quê? Porque elas vão se encontrar, elas têm um ponto em comum. Aí você coloca sim. Item C. A Rua 1 se encontra com a Rua 3 em que ponto? Como é? A Rua 1 se encontra com a Rua 3 em que ponto? A Rua 1 está aqui. A Rua 3 está aqui. Qual é o ponto? Ponto P. Ok? Segunda questão. Observe a figura e determine. Dois pares de rua paralela. Dois pares de rua paralela. Pode ser o quê? A Rua B e a Rua C. Pode ser mais quem? A Rua N e a Rua P. Mas existe outra, certo? O que são ruas paralelas? Elas não vão se cruzar. Muito bem. B. Três pares de ruas concorrentes que vão ter um ponto em comum. Pode ser o quê? A Rua B e a Rua N. Pode ser também o quê? A Rua C com a Rua N. Mas também pode ser a Rua P e a Rua B, certo? Elas vão ter um ponto em comum, essas ruas, certo? Vamos ver aqui a terceira questão. Terceira questão. Observe os pontos A, B, M, N e C.
as retas R e S e responda ao que se pede. Vamos lá. Quais pontos pertencem à reta R, gente? Quais pontos pertencem à reta R? Se pertence, esses pontos têm que estar lá na reta R. Quais são esses pontos? O ponto A e o ponto B. E o ponto C? Ele não pertence nem à reta R e nem à reta S, certo? Pronto. B. Quais pontos pertencem à reta S? Quais são esses pontos? M e N, ok? Quarta questão. Observe a imagem a seguir. Analisando as retas e o plano, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O item A. R e S são paralelas? Vamos analisar. R e S são paralelas? A reta R e a reta S são paralelas? Não, elas estão se cruzando, então elas não podem ser paralelas. Então o item A já não é o item correto. O item B, R e S não estão no mesmo plano? Cuidado esse não, ó. Não estão no mesmo plano. Elas estão sim no mesmo plano. Que plano é esse? O plano beta, certo? Então já não é correto o item B. O item C, a reta R e S são concorrentes? Sim. Por que, tia, que são concorrentes? Porque elas têm um ponto em comum. Que ponto é esse? O ponto P. Então, no caso, a questão correta, o item correto dessa questão 4 já seria o item C, porque está dizendo que a reta R e S são concorrentes. E a definição de retas concorrentes, elas precisam ter um ponto em comum. Que ponto é esse nesse exemplo? É o ponto P, certo? Vamos ver a D. R e S não se interceptam. Interceptam sim, lá no ponto P. Então já não é correto, ok? Vamos ver mais uma questão. Vamos lá. Questão 5. Bastante atenção nela também. Observe a figura geométrica que representa um cubo e os outros elementos representados. A questão 5, o que é que você faz? Identifique as afirmações verdadeiras. As afirmações verdadeiras. O que isso quer dizer? Que é mais de uma que é verdadeira. Vamos ver, analisar aqui o item A. Os pontos A, B e C estão alinhados? Os pontos A, B e C estão alinhados? Não, aqui não tem nenhuma reta, ó. Então não pode dizer que eles estão alinhados. Cadê a reta para afirmar isso? Certo? Então o item A já não é verdadeiro, é falso. Falso. B. Os pontos E e D pertencem ao plano beta e alfa, respectivamente? Vamos ver aqui, ó. O ponto E e D pertencem aos planos beta e alfa, respectivamente? Sim, verdade. Então já marca aqui a B como verdade. Está aqui, eles pertencem, ó, o plano beta e o plano alfa, certo? Pertencente aos planos. Item C. Os pontos E e D pertencem simultaneamente ao plano alfa e beta? Não, não pertence. De jeito nenhum. Tia, mostra aí para mim, ó, os pontos. Cadê meu ponto E? Está aqui. E o ponto D, que está aqui. O ponto E, ele pertence ao plano alfa. E o ponto D, ele pertence ao plano beta, certo? Item D. A reta V pertence simultaneamente aos planos alfa e beta? Está aqui a V, ó. Ela vai pertencer ao plano alfa e beta? Vai sim. Então já marca aqui, ó. Tia, cadê a reta F? Está aqui a reta F, ó. Ela pertence aos dois planos, o plano beta e o plano alfa. Ok? O item E. O ponto A pertence simultaneamente às retas V e T? Não pertence. Então já não é verdadeiro o item E. Item F. O ponto B pertence simultaneamente às retas R, V e U? Vamos ver. R, V e U. Qual é o ponto? O ponto B. Cadê o ponto B? Está aqui o ponto B, ó. Ele pertence à reta V e ele pertence à reta R. Então, esse item F, ele vai ser verdadeiro? Vai ser verdadeiro. Já marca o item F também. Vamos ver o item G.
existe na figura um ponto representado que pertence a alfa, mas não pertence a beta? Existe na reta um ponto representado que pertence a alfa, mas não pertence a beta? Existe sim. Então, já vamos marcar também a G como verdadeiro. Ó, existe na figura um ponto representado que pertence a alfa, mas não pertence a beta. Existe um ponto? Existe sim, então já marca como verdadeiro. Então, no caso, os itens corretos da questão 5 é o item B, o item D, o item F e o item G. Você já marca. Ok. Próximo aqui. Deixa eu apagar. No livro de vocês, tem essa parte aqui para a gente preencher, que são os elementos primitivos da geometria. Pega o livro para a gente preencher juntos. Os elementos primitivos, eles são classificados em pontos, planos e retas, certo? As retas podem conter semi-retas e podem conter também segmentos de reta. Preenche aí. Elas podem ser concorrentes, elas podem ser paralelas e elas podem ser também coincidentes. Esse aqui é o resumo do que a gente estudou, certo? Para a atividade de casa, gente, eu vou deixar proposto para vocês, eu já agendei lá no SAI, certo? Você vai entrar no AVA com seu login e sua senha, certo? Você vai entrar lá no AVA com seu login e a sua senha que foi colocada lá nos grupos, certo? Aí você vai acessar lá no AVA e vai procurar elementos fundamentais. Essa atividade está agendada para você responder lá, certo? Só são 4 questõezinhas, você vai responder essas 4, ok? Tinha onde é que eu encontro? Você vai entrar no AVA e procura elementos fundamentais. Aí lá você clica e responde, certo? Então, gente, hoje foi isso. Espero que tenham feito a correção passo a passo. Deixe a correção no caderno, se não couber no livro, ok? Beijo e um grande abraço para vocês e até a próxima aula.